Na virada do ano 2000, uma revista de grande circulação no Brasil publicou, em formato de um livro, uma série de textos de grandes pensadores sob o título Reflexões para o Futuro. Um dos textos dessa publicação é assinado pelo filósofo Humberto Eco, onde ele diz, abre aspas, na década de 60, os jovens sabiam cantar a letra de I Can Get No Satisfaction do Rolling Stones. Na década de 90, ninguém sabia a letra de November Rain do Guns N' Roses, mas todo mundo se lembra da imagem do Axl Rose de fraque sob a chuva no clipe da canção. O mundo está vivendo o surgimento de uma geração visual. Fecha aspas. Deixa eu dizer que, na minha opinião, o Humberto Eco estava certo. E se você não passou as últimas 2 décadas dentro de uma caverna, você mesmo já deve ter percebido isso. Seja em vídeo, seja em foto, a gente vive uma era de consumo enorme de imagens, que foram, é claro, alavancadas pelas redes sociais e pelos aplicativos de compartilhamento, e tudo isso sustentado pela versatilidade dos smartphones, porque você tem ali o mundo no bolso da sua calça. E é bem isso, Miléo. A gente pode até exemplificar que algumas plataformas tipo Instagram, Facebook, WhatsApp, eles estão presentes em quase todos os smartphones. Então, ou seja, isso proporciona uma pessoa que está lá na Rússia, por exemplo, no Oriente Médio, acompanhar um desastre aqui no interior de Santa Catarina, como uma enchente, por exemplo, um desabamento de terra. Isso faz a notícia chegar muito mais rápido. Isso faz a pessoa acompanhar determinadas notícias e determinados acontecimentos quase que instantaneamente. Sim, até porque esses aplicativos, na verdade, eles trouxeram, além de tudo, né, eles trouxeram na esteira deles a possibilidade do público não ser mais só o receptor da informação, mas ele ser também um agente, né? Um cara com o celular na mão filma ou fotografa alguma coisa, como você disse, uma enchente, um desabamento, o outro cara está vendo lá no outro lado do mundo, na Rússia, isso quase é o mesmo momento, né? Mas a pergunta que fica disso tudo é que, então, se não existe a necessidade de você ficar dependente dos veículos tradicionais de mídia para conseguir a informação, por que diabos o trabalho do fotógrafo, ou, nesse caso, o fotojornalista, é necessário? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Na verdade, o fotógrafo hoje é o verdadeiro narrador de histórias na atualidade. A gente pode perceber que a rotina na redação de um jornal hoje, o repórter, a maioria das vezes, escreve sem sair da redação. É claro que essas plataformas que a gente já citou e o acesso muito mais rápido à informação faz a pessoa, um repórter, escrever uma matéria com 1, 2, 3 fontes, sabe? Verificar notícias sem tirar, com todo respeito, a bunda da cadeira de um jornal. Então, por que é importante hoje o papel de um fotógrafo, de um fotojornalista hoje dentro dos veículos de comunicação? Porque é o fotógrafo que vai contar a história de fato, porque é o fotógrafo que vai para a rua e até então não dá para fotografar uma história de dentro da redação, né? Na verdade, essa história dos repórteres escreverem da redação, ela não é culpa dos repórteres, entendeu? Ela nasceu da necessidade dos veículos de darem informação antes que os concorrentes, né? A gente entrou num turbilhão de informação e isso obrigou as redações a se remodelarem para esse fim, que é quase, na verdade, um dispensador de notícias, né? Um disparador de notícias. Você dá aquela informação primeiro e depois, se ela tiver uma switch, uma relevância, você vai atrás de outra informação para complementar. Então, por isso a importância do fotógrafo, e a gente, como fotógrafo, tem que prestar atenção nisso, porque é a gente que está inserido no cotidiano da cidade. Só que os fotógrafos precisam aprender a contar a história e a fugir só do single shot, sabe? Do ficar imerso mais numa história. Porque assim, existe uma diferença. Eu já conheço muita gente que fala assim, eu sou fotojornalista. E quando você vai ver, o cara é fotojornalista, mas naquele sentido de que ele é um fotógrafo de jornal. Ele só é pautado. Ele só vai fotografar o que é pautado, ou um hard news que está acontecendo, ou mesmo que seja um soft news, uma matéria fria, ele vai porque alguém está pautando ele para fazer. Quando, na verdade, o fotojornalista é aquele cara que cava ele mesmo a notícia, que acompanha por um período uma informação, ou que acompanha por um período uma história e que vai contando aquela história. E que é uma história muito mais rica do que só um single shot, né? E a gente pode até exemplificar essa diferença, Miléo, da seguinte forma. Você ser pautado para cobrir um protesto e ir lá fazer com competência é uma coisa. Mas você vir acompanhando essa história todo por um período de tempo, até o fato do que culminou nesse protesto, isso realmente é fazer um fotojornalismo.
Isso não é simplesmente ser um fotógrafo de jornal. Isso é você cavar essa história, como você disse, e contar essa história. Mas isso é algo que não é uma culpa única, mas a culpa principal é do próprio fotógrafo, na verdade. Porque a gente, quando entra a trabalhar numa publicação, a gente se acostuma a seguir aquele modelo, que é um modelo arcaico já, na verdade. E que aqui, principalmente no Brasil, o modelo que funciona é esse. Você trabalha ou para uma agência, ou para um jornal, ou para uma revista, ou agora para um portal, e você só faz a demanda que te pedem. Você pode até oferecer pautas, mas a forma como essas pautas são tratadas dentro é assim. Então são muito poucos os fotógrafos ou os fotojornalistas hoje que trabalham com projetos mais longos ou que acompanham histórias por mais tempo. Mas é uma necessidade que, na verdade, o fotógrafo precisa aprender, o fotojornalista precisa aprender a fazer e tem que começar a fazer. Porque os veículos, os principais veículos, sentem necessidade de boas histórias. Você mesmo, com quase certeza, só se lembra a longo prazo, né, das histórias que você leu e não das notícias dessas jogadas ao vento do cotidiano, né? Você só vai encontrar na sua memória lembranças de histórias mais complexas e que você percebe que o repórter ou o fotógrafo acompanhou por um tempo maior. É o que vai além do single shot ou só do hard news do que aconteceu naquele dia. Então é preciso sim que os fotógrafos aprendam a contar histórias e comecem a contar histórias, porque, como a gente disse aqui no começo do programa, o fotógrafo é o verdadeiro narrador do cotidiano. Um bom exemplo, Miléo, é a tragédia de Brumadinho, que aconteceu recentemente aqui no início do ano no Brasil. A gente recebeu uma quantidade enorme de informação durante semanas de tudo que vinha de novidades com relação a essa tragédia lá no interior de Minas. E você ia montando a história com peças desse mosaico de informações. E se você pegar hoje a National Geographic e ver o que foi falado na revista sobre essa tragédia, você vai ver que é uma história muito mais rica em detalhes. Porque a National Geographic mandou um repórter lá, mandou um fotógrafo lá, e ele passou semanas colhendo informação, colhendo registros, colhendo imagens, e que ele pôde contar a história de uma forma muito mais completa. Porque você tendo mais tempo para aquilo, você está dedicado naquilo, você não precisa entrar naquele turbilhão de que você tem que fotografar e já enviar, ou você tem que passar a informação logo. Então você consegue apurar e trabalhar essa história com muito mais riqueza, com muito mais competência e até com muito mais cuidado na informação que você está recebendo, porque você não precisa dizer, acharam mais não sei quantos corpos aqui na lama. Você não precisa correr para passar essa informação, você tem a possibilidade de ir lá checar, de ir lá ver como que é, de esperar os dias se passarem para descobrir se fizeram o reconhecimento daquele pessoal, para você contar a história daquelas pessoas, porque cada cadáver tirado de lá era uma pessoa que tinha a sua história. Então, cara, é uma forma de cobertura muito mais elaborada e muito mais, como você disse, rica de detalhes. Então, pessoal, bora colocar o fotojornalismo a serviço da narrativa fotográfica? Encontrar uma história e contar essa história? Eu sou Hamilton Zambianchi e a gente chega ao final de mais um episódio do Arquivo Hall. Aqui comigo estava o Henry Miléo. Dá um tchau aí, Miléo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Nos vemos na próxima semana. Tchau.